Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas que eu gostei e muito no G-Tour T1, o rival de BYD Song Plus e do GWM Raval H6. O que ele tem de bom? Para você descobrir, fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar todos esses detalhes. Vem comigo! Visual bonito, né? Pois é, bem interessante mesmo. Mas se tu tá afim de saber tudo sobre esse carro, já deixa seu like aí. Antes da gente partir para o primeiro ponto dele, que você precisa saber, já se inscreve no canal também, ó, o botãozinho tá bem aqui, ó. Manda ver aí. Ativa também o sininho das notificações. O botãozinho tá aí. Se quiser se inscrever. Bom, chegamos ao interior do G-Tour T1 e vamos lá. Uma das coisas legais é que esse carro, quando você abre a porta e ele está desligado, obviamente aqui ele está ligado, o banco ele afasta para você entrar, facilita a sua entrada. E quando você fecha a porta, ele volta para a posição memorizada. Isso é bem legal. E quando você entra aqui no interior, você se dá de cara com esse volante, um formato bem diferentão, né? Quase um octógono. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados aqui, né? É um volante, um pega bem diferente, mas tem materiais de muito boa qualidade. Por aqui também tem comandos da central multimídia, que a gente vai falar já já, do quadro de instrumentos. Então, realmente, o pega dele é bom. Só esse formato que é bem diferente. Eu confesso que até estranhei no começo, mas se acostuma. Acabamento, soft touch nessa parte superior, tanto do painel quanto do painel de portas. Qualidade dos materiais é realmente muito boa, tanto no painel quanto no painel de portas. Você tem diversos tipos de plástico por aqui, todos de muito boa qualidade. No console central você tem texturas diferentes de plástico, além desse couro lateral, que se repete aqui também, carregador de celular sem fio por aqui. É muito bom um acabamento por aqui. Bancos em couro são bem confortáveis, eles são bem largos. Isso é uma coisa que, pelo menos do motorista, eu notei, eu achei bem largo. Você tem essas abas laterais que te seguram, mas elas poderiam ser um pouquinho mais pronunciadas, mas muito confortável. Eu confesso que eu achei o assento um pouquinho curtinho, mas o banco do passageiro tem uma particularidade. No assento tem uma espécie de aba aqui que pode ficar mais confortável para você. Basta regular no botão lateral que essa aba ela sobe. Isso é bem legal, né? Para quem vai aqui curtindo o banco do passageiro, né? Aproveitando aí o trajeto, pode ir de uma maneira bem confortável. Então, qualidade dos materiais é muito boa. Você tem botões físicos, que é uma coisa que eu gosto muito. Muitas marcas chinesas estão deixando a desejar nesse quesito. Então, realmente, isso é bem legal. Nesse console central, você tem botões em black piano, que é uma coisa que eu confesso que eu não curto muito, onde você vai colocar a mão, porque fica manchado. A alavanca de câmbio ela é bem grande, né? O botão P é aqui, e o R, o N e o Drive, eles estão aqui no deslocamento dessa manete. Parece uma manete de avião, né? Você realmente coloca toda a mão aqui, e enfim, eu gostei muito do acabamento. Ainda tem um porta-trecos gigantesco por aqui, que olha, bem legal mesmo. Então, em termos de acabamento, não tem como dar uma nota diferente, é nota 10 pro G-Tour. Falando de infotenimento, vamos lá. Central multimídia, uma tela realmente enorme. Tem espelhamento pro Apple CarPlay. O funcionamento dela é muito bom, é bem ágil, bem rápido, você toca e ela já responde, isso é muito legal. Qualidade de som, eu gostei, principalmente no modo rock, né? São pelo menos 5 modos de condução, mais um que você pode personalizar. O modo rock é que sem dúvidas o melhor aproveita a qualidade do som. Você tem um grave um pouquinho mais presente, médios e agudos são bem definidos, não distorce, eu achei bem legal. Carregador sem fio, está presente por aqui com resfriamento, ótimo. Aqui na parte inferior tem entradas USB tipo A e tipo C, muito bom também. Esse carro tem um conjunto de câmeras muito legal, então isso tudo passa realmente uma conectividade muito grande entre você e o carro. Você sabe o que está acontecendo
no carro, você tem acesso às funções aqui na multimídia, o ar-condicionado tem função na multimídia, mas você consegue administrar por esses botões aqui também, botão do ar-condicionado, aumentar e diminuir a temperatura, recirculação de ar interna, ou pode desligar, ou pode acionar o modo automático. Isso é bem legal. Eu gosto dessa redundância porque apesar de achar legal essa onda de telas, os botões são algo muito bom, porque facilitam e muito o uso. São diretos, você não precisa procurar a função do ar-condicionado aqui para chegar na tela. E a gente também não pode deixar de falar desse teto solar maravilhoso. Muito legal mesmo, dá uma sensação muito bacana para o carro. Ele é panorâmico, mas pode ser aberto. Aqui você está vendo que ele está aberto para ajudar na nossa iluminação, mas para ajudar a curtir o dia, que está muito bonito também. Então, isso sem dúvidas é um ponto muito positivo desse carro. Eu particularmente gostei muito. Eu gosto muito do que eu vejo aqui. É um painel com personalidade, porque geralmente você vê um carro chinês, uma tela flutuante atrás do volante, que é o quadro de instrumentos, uma tela flutuante no centro, que é a multimídia. E aqui não, você tem um painel diferentão, sabe? Eu particularmente gostei muito disso. Ele tem uma posição de dirigir bem elevada, para quem gosta dessa pegada de SUV mais alto, é muito legal. Mas vamos falar de espaço interno? Vamos lá para o banco traseiro, que eu quero te mostrar justamente o espaço interno desse carro. Bom, chegamos aqui à traseira e talvez você não perceba, esse carro está aqui com o banco do motorista ajustado para mim. Um palmo bem aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro. Tá bem confortável aqui. Uma coisa que eu até estranho um pouquinho é o assoalho plano, porque ele é mais alto. Com isso, as minhas pernas ficam bem flexionadas aqui. O banco parece mais baixo do que ele realmente deveria ser, mas isso é por conta do assoalho plano aqui na traseira. E o assoalho plano é bom para quem vai, por exemplo, aqui no banco central. Você tem as costas um pouquinho mais projetadas para frente, né? Naturalmente isso acontece nesse local central aqui no banco traseiro. O assoalho plano acaba me fazendo não disputar espaço para as pernas com quem vai aqui do lado. Isso é muito bom. Voltando à posição aqui de passageiro atrás do motorista, tem um encosto de braço aqui com 2 porta-copos. Bem legal. Realmente muito interessante. Ainda tem difusor de ar para cá, entrada USB tipo A e tipo C. E um pequeno porta-trecos nessa parte inferior. Realmente quem vai aqui vai bem confortável, tem LEDzinho. O acabamento aqui, apesar de ser plástico duro, é de boa qualidade. Sinceramente, gostei. Falamos sobre espaço interno. Vamos falar de porta-malas? Vamos lá. Chegamos aqui à traseira do Jetour T1. Vamos falar de porta-malas? Vamos abrir essa tampa. Abertura automática. Apertei o botão e eu já tenho acesso aqui ao porta-malas. São 574 litros de capacidade. Ele tem essa tela que eu consigo vir aqui. Bom, tá encaixada aqui a tela. Tem 2 porta-trecos laterais. E também tem aqui na parte inferior esse tampão com alguns reservatórios. Tem local aqui para o carregador. A gente está falando de um híbrido plug-in, né? E enfim, tem aqui o kit de reparo para pneu. Ele não tem step, vale ressaltar isso. E claro, os locais aqui para bateria que estão aqui, triângulo de sinalização, chave de roda, enfim. Esse é o porta-malas do Jetour T1. Fechamento automático. A gente está falando de um carro do grupo da Chery, né, que chega ao Brasil aí com algumas marcas tentando entender de fato onde ela deve figurar. Agora, vamos falar sobre uma coisa importante? Vamos falar sobre desempenho? Vamos lá. Para abrir o capô tem que puxar 2 vezes a alavanca. E eu não preciso de nenhuma alça, porque tem os amortecedorzinhos aqui, ó. Isso é bom, né? Estamos falando de um conjunto híbrido, motor 1.5 a combustão, que oferece 135 cavalos de potência. Associado aí com motor elétrico, aí é que o jogo vira. São 315 cavalos de potência associados, né, os dois. 52 quilos de torque. É muita coisa. Mas a gente está falando de um carro pesado. Como é que é o desempenho desse carro? Bom, vamos dar uma volta nele para você ver? Vem comigo.
Sim. Chega rápido, viu? Realmente, essa questão de desempenho é muito boa aqui. A gente está falando de um conjunto híbrido, junto aí 52 kg de torque, 315 cavalos, e o que a gente vê é um carro divertido mesmo. Ele responde super bem e te faz colar o banco nas costas. Cara, isso é muito bom, de verdade. Claro que isso no modo esporte ele tem uma resposta, né, mais rápida, mas mesmo no modo econômico aqui, ele tem uma boa resposta. Você dá uma boa colada de costas no banco, então o desempenho com certeza é um baita ponto híbrido desse carro. Até porque ele muitas vezes usa aí, né, o motor a combustão para alimentar o motor elétrico e mantém força máxima. Ah, mas esse carro não é 4x4, apesar do visual dele. E aí a gente precisa conversar sobre uma coisa. Qual que é a concorrência desse carro? Estamos falando de BYD Song Plus e também de Haval H6. O BYD Song Plus até tem tração integral sob demanda. Haval IT1, tração dianteira. Mas convenhamos, dificilmente o dono de um Song Plus vai colocar esse carro numa situação de 4x4, uma trilha, vai para um passeio em dunas. Talvez consiga recorrer aí a um passeio, né, fora da estrada ali para pegar uma chácara, um hotel fazenda com a família, nada muito além disso. Então, a questão é, precisa realmente de tração 4x4 em um carro desse? Eu acho que não. Além disso, vamos lá, ele tem um ângulo de ataque interessante, ângulo de saída bom, tem 20 centímetros de altura livre do solo, o que para um carro com e-trechos de 2,80 m pode ser prejudicial em alguns quesitos. O Duster, por exemplo, tem 22 centímetros. Pode ser que em alguma situação o assoalho pegue. Claro, depende da situação. Não vai ser o uso normal desse carro. Então, falta tração 4x4. O que esse carro oferece é um bom SUV familiar, com um desempenho legal e um visual fora de estrada. Ele é sabor híbrido. Para a gente falar de dirigibilidade, vamos lá. Esse carro tem uma série de apetrechos eletrônicos. ACC, sistema de manutenção de faixa, que inclusive é bem intromissivo, ele se intromete na sua condução. Você quer dar uma puxadinha no volante, você tem que lutar realmente contra o volante. Ele realmente se mete bastante. Uma coisa, freio, o pedal parece um pouquinho esponjoso. Ele freia bem. Inclusive aproveita aí a energia dissipada da frenagem para recarregar a bateria. Tem também sistema de alerta de ponto cego nos retrovisores, câmera 360, a Getur chama de câmera 540, mas sejamos justos, vamos lá. Não tem nenhum ângulo diferente, você enxerga 360 graus do carro, mas você tem a opção aí de enxergar a dianteira, traseira ou lateral. O ângulo é o mesmo, o que acontece é que você tem a possibilidade de enxergar mais de um ângulo ao mesmo tempo. Então, dizer que é 540, eu acho um exagero, mas ajuda na condução. A gente está falando de sistema, né, de câmeras aí que ajuda na hora de manobrar, tem sensor de estacionamento na dianteira, na traseira, enfim. Você consegue de fato ter uma noção de tudo que acontece, além dos retrovisores que tem uma visão muito boa também. É um carro fácil de conduzir, mas em algumas situações de vagas apertadas, você talvez sinta uma dificuldade maior que no H6, por exemplo. Por quê? Entre eixos maior, 2,80 m, são 7 centímetros de diferença, e largura maior, são 8 centímetros. Isso é ótimo para espaço interno, como a gente já mostrou. Mas na hora de conduzir, você pode se sentir um carro que parece maior do que ele realmente é. Ele parece que em algumas situações tem mais do que os 4,70 m. Mas ainda assim é um carro legal de conduzir. A suspensão, ela tem um acerto mais para o conforto. Com isso, o carro ele inclina um pouquinho mais em algumas curvas, em algumas situações. Mas não chega a tornar a sensação de dirigir em algo perigoso, não. Você está numa situação bem tranquila. Ele só inclina um pouquinho mais, até porque a gente está falando de um carro alto. Bom, essas foram 5 coisas que eu gostei e muito aqui no T1. Se você gostou desse vídeo, gostou de conhecer esses pontos positivos do T1, deixe seu like aí e não esqueça também de se inscrever no canal, manda ver no botão que está aqui embaixo. Ativa o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Por hoje é só e valeu!